Boa noite. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, aos filipenses. Semana passada encerramos o capítulo 1, onde Paulo fala da sua condição e tudo que tem acontecido até aquele momento. E hoje damos início ao capítulo 2. Como já tem sido falado e vai ser falado nos próximos domingos, até o final dessa série, Filipenses tem uma palavra que permeia toda a carta. Se a gente puder resumir Filipenses a uma só palavra, a gente consegue. Qual que é essa palavra? Alegria. Fala sobre alegria em toda e qualquer situação. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se alegrar também, mas em uma situação que para nós é muito difícil, quando nós temos que deixar o nosso orgulho de lado, para algo que é tão fácil de se entender, mas tão difícil de colocar em prática, que é a humildade. Então, abra sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 até versículo 11. Filipenses, capítulo 2, versículos de 1 até o 11. Vamos lá. Diz assim a palavra de Deus: Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, te louvamos, Pai, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos aceita, mas o Senhor também nos dá o privilégio e a oportunidade de sermos transformados pela sua palavra, pelo poder do teu Espírito Santo, a sermos parecidos com Jesus. Que nós tenhamos esse foco, tenhamos isso em mente, e nesse momento, Pai, o Espírito Santo vem iluminar o nosso coração, abrir, Pai, o nosso coração para receber a sua palavra, iluminando o nosso entendimento para que a gente entenda as verdades dela, Deus. E que a gente saia daqui diferente de como a gente entrou. Que o Senhor fale conosco através de mim, apesar de mim, Deus. Em nome de Jesus. Amém. O que é exortação? Exortação é um aviso, um conselho, com o intuito de fazer a outra pessoa melhorar, ela mudar de atitude. Aqui Paulo começa falando sobre a relação dos irmãos ali na igreja de Filipos. E ele lista uma série de atributos
e qualidades que evidenciam aqueles que conhecem a Jesus. E ele começa: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria. Paulo, ele fala sobre a relação dos filipenses com eles mesmos, com o seu próximo. O problema é que quando a gente pensa em exortação, a gente não entende o quanto isso é importante no meio da igreja. Quanto isso é importante na vida cristã. Pois a palavra de Deus, ela não só nos orienta, mas ela nos ordena a exortar o nosso irmão quando nós vemos ele em alguma falha. Mas nós temos muita dificuldade disso. Quando a gente vê alguém errando, geralmente a nossa tendência a não querer se indispor, é a vida dele, quem sou eu para me meter? Mas o que a palavra de Deus está falando é que nós precisamos olhar com misericórdia. Porque se nós, quando você vê o seu filho fazendo algo errado, uma criança qualquer fazendo algo errado, qual que é a sua primeira reação? É ir lá, é ensinar, é mostrar como que faz o certo, para que ela muitas vezes não se machuque, ou para que algo de ruim aconteça com ela, para que aquilo não dê consequências no futuro. Por que quando nós vemos às vezes um irmão que é um pouco mais novo na fé, ou que está sendo experimentado em uma área da vida em que Deus já trabalhou na sua, em que você tem mais experiência, por que nós não temos o mesmo olhar de amor, o mesmo sentimento de querer formar Cristo naquela pessoa? O texto ele começa nos falando sobre a necessidade de nos importarmos com o nosso irmão. Ontem eu tive 2 conversas com 2 jovens diferentes sobre esse assunto. Sobre como a nossa tendência ao ver o nosso irmão errar não vou me indispor com ele, não vou criar um conflito, não vou criar um atrito, vou guardar para mim. Mas não é isso que a palavra de Deus nos chama a fazer. Nós precisamos nos importar, porque isso é uma prova de amor. O texto continua: completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. É interessante o que Paulo está falando aqui sobre ter o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento, o mesmo amor. Mais para frente, no capítulo 4 da carta, ele vai falar sobre uma situação que está acontecendo na igreja entre 2 senhoras que estão tendo uma divergência. E ele roga a elas, a Evódia e a Sintique, que pensem concordemente, que pensem a mesma coisa, que tenham o mesmo objetivo. E como cristãos, o nosso foco maior, o nosso objetivo maior, aquilo que deve pulsar o nosso coração, é fazer tudo para a glória de Deus. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas. Então a nossa vida, nós temos que imaginar, nós temos que trabalhar para nós mesmos, mas como igreja, sermos uma igreja que glorifique o Senhor, que mostre esse amor que Deus fala para que nós tenhamos, esse amor que mais para frente a gente vai ver que Cristo já teve por nós. E isso passa pela nossa mente, pelo nosso coração, e nós entendermos o real propósito do cristianismo, o real propósito da vida cristã, que é vivermos para a glória de Deus, que é cada dia mais buscarmos se parecer com Jesus. E isso passa por demonstrar amor pelas pessoas, também com exortação, com consolação, com comunhão do Espírito, para que nós sejamos unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Mas isso não quer dizer que nós devemos viver a nossa vida também preocupados com a vida alheia.
Isso não quer dizer que a gente deva começar a fazer fofoca. Sabe aquela fofoca gospel, assim, onde vamos orar pelo irmão, e aí você começa a expor, ou perguntar, não, quero orar por ele, o que está acontecendo, mas na verdade, você só quer saber o que está acontecendo, por curiosidade, muitas vezes. Não é isso que a palavra de Deus está falando, não é para nós queremos saber tudo da vida dos nossos irmãos, mas para a gente estar atento, não nos importarmos apenas com os nossos interesses. Versículo 3, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. A gente deve não colocar os nossos interesses acima das outras pessoas, acima do meu irmão, acima, às vezes até de desconhecidos, acima do meu próximo. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade. Deixar, muitas vezes, o meu orgulho de lado. Deixar a minha vaidade, o meu senso de justiça, o meu senso de direito, de achar que eu mereço algo. Se tornando humilde. Considerando o outro superior a mim. Quão difícil é isso? Porque a tendência do ser humano é sempre olhar para o seu. E isso começa desde criança. Se você descer ali embaixo no berçário agora, você pode ver uma criança brincando com todos os brinquedos ali. Se uma outra criança chegar e pegar um que ela nem está usando, qual que é a reação dessa criança? É começar a chorar, é berrar, é espernear. Porque nós somos por natureza egoístas. Nós somos por natureza pensamos em nós mesmos, arrogantes. Mas a palavra de Deus está falando. Precisamos ser humildes. Considerando o outro superior a mim. Colocando ele, as vontades dele, os desejos dele. Muitas vezes os interesses do meu irmão acima dos meus. Versículo 4. Nada, não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Quantas vezes nós amamos coisas e usamos pessoas, em vez do contrário. Quantas vezes nós colocamos os nossos interesses acima das pessoas. Quantas vezes nós trocamos o amor e a paz pela razão. Sabe aquela pessoa que sempre tem que ter a razão, que nunca pode perder uma discussão? Não troque a paz, o amor, pela razão, pelo seu orgulho. Eu lembro que, eu nem sei se isso existe ainda, mas eu assistia Fantástico antes de chegar no seminário. Eu lembro que tinha um quadro do Fantástico que era o Conciliador. Ele pegava situações em que as pessoas estavam na justiça, brigando, e muitas vezes por coisas muito pequenas, e tentava conciliar. E uma dessas situações que eu me lembro era de dois vizinhos que brigaram durante 10 anos na justiça, até chegar ao conciliador, por uma porta. 10 anos na justiça por uma porta. Sem falar com o vizinho, se tratando mal e declarando guerra toda hora, por uma porta. Essa dificuldade que a gente tem de abrir mão daquilo que na nossa cabeça é nosso por direito. Mas em vez de ter os seus direitos, muitas vezes escolha ter paz, escolha ter amor, escolha dar um bom testemunho, colocar o outro, pensar nos interesses do outro e colocar ele superior a você. Mas Arthur, o que eu vou ganhar com isso? Não necessariamente você vai ter uma resposta de Deus ali. Mas eu garanto que pelo menos a paz você vai ter. E muitas vezes não vale a briga. Mas a gente coloca os nossos interesses, as nossas vontades, o nosso senso de justiça acima de tudo. E isso nos faz ter tantos relacionamentos quebrados hoje em dia. Sejam de marido e mulher, de pais e filhos, de tios, irmãos.
As pessoas, elas sempre vão se colocar em primeiro lugar. Mas não é isso que a palavra de Deus está falando para a gente. Mas Paulo, ele não fala só sobre o que nós devemos fazer. Se dos versículos de 1 a 4, Paulo dá uma orientação: sejam humildes, coloquem os interesses dos outros acima do seu, exorte em amor, tenha o mesmo sentimento, tenha o mesmo pensamento, seja unido de alma. A partir do versículo 5, ele nos mostra o porquê devemos fazer isso. Versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Jesus é o nosso referencial. Jesus é o nosso modelo. Jesus é aquele em quem eu e você temos que nos inspirar. Porque pessoas e coisas, elas nos decepcionam. Mas Jesus não. Então, a nossa mente, o nosso sentimento, o nosso pensamento tem que estar em ser como Jesus. E Jesus é o maior exemplo que a história conhece de humildade. E se o próprio Criador, o Deus do universo, nos dá o maior exemplo de humildade, como podemos eu e você não sermos assim? Como podemos eu e você sermos muitas vezes arrogantes, soberbos, orgulhosos e colocar os nossos interesses? Se o próprio Deus não faz isso. Versículo 6, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. A gente chega aqui numa das passagens mais cristológicas do Novo Testamento. Essa passagem, muito provavelmente, era usada como um hino, como louvor na igreja primitiva. Eles cantavam isso. E eu não tenho aqui nem tempo e nem a pretensão de olharmos teologicamente para o texto, explorarmos os pormenores ali de cada palavra, porque é um texto muito rico. Mas o fato é que ele fala sobre a divindade de Jesus. Não, pois ele subsistindo na forma de Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que, em essência, Jesus é Deus. Jesus é o Criador do universo. Ao contrário do que muitas vezes a gente escuta por aí, Jesus não é um ser iluminado, Jesus não é um grande exemplo, Jesus não é um profeta, Jesus não é mais um. Jesus é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o Criador do universo. E o Criador do universo, aquele que criou eu e você, aquele que é o Deus Todo-Poderoso, versículo 7, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Esse versículo 7 já nos traz claramente o exemplo de humildade de Jesus. Porque um ser divino, um ser que em essência é o Deus Todo-Poderoso, Criador, se humilha ao assumir a forma de homem. Se humilha ao se despir voluntariamente, temporariamente, mas ao se despir da sua glória. Ao se despir de ser reconhecido como Deus e assumir a forma de homem. De modo que aqueles que caminharam com ele não o reconheciam como Deus. A família de Jesus, os irmãos de Jesus, só vieram a crer no nome dele depois que ele ressuscitou. Muitos dos discípulos só foram entender quem era ele de verdade depois da ressurreição. Então não era algo que você via. Lembra da transfiguração que Pedro vê Jesus na sua glória? Isso não era o natural de Jesus naquele momento. Ele assumiu a forma de homem. Ele naquele momento era 100% Deus e 100% homem. E só o simples fato dele abrir mão disso, de ser reconhecido
como Deus, já mostra o quanto ele se humilha por amor a mim e a você. Ele tem que ser o nosso exemplo. Mas não para por aí, versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus não só assume a humanidade ali. Primeiramente, ele vem, e não vem como um rei, não vem como um senhor, ele não vem como um cara rico, ele vem de uma família pobre, vinda de uma pequena vila, nascido de uma família de carpinteiros, sofre as dores do mundo, as aflições que nós sentimos, e ao final, ele morre. Mas ele não morre numa morte gloriosa, ele morre na morte mais ingloriosa que existia na época, na morte mais humilhante que existia na época. Ele morre na cruz. Ele morre da forma que os bandidos eram mortos naquele tempo. Ele morre da forma que os assassinos, que os ladrões, que os agitadores políticos, que a pior raça, que a escória da sociedade morria. É assim que o Deus do universo, o Criador de céus e terra, aquele que deu contornos e cores a tudo que a gente vê na criação, é assim que ele morre por mim e por você. É assim que ele se humilha por amor a nós. Como podemos nós não se humilhar diante dele? Como podemos nós não abrir mão do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa arrogância, com o nosso irmão do lado? Interessante, eu estava vendo essa semana um trecho de uma pregação de um ex-colega meu do seminário. Ele está falando da vida de Paulo, e o quanto Paulo ele vai mudando a percepção dele mesmo ao longo do seu ministério. No início, Paulo vai falar sobre o apostolado dele e tudo aquilo que ele faz pelo nome de Cristo. Passa mais um pouco de tempo e Paulo ainda se apresenta como apóstolo, mas ele já se coloca como o menor dos apóstolos. Passa mais um pouco e ele já se coloca como um pecador dos piores. No final de sua vida, Paulo já se refere a si mesmo como o pior dos piores dos pecadores. À medida que Paulo vai chegando mais perto de Deus, ele vai percebendo que ele está mais longe de Deus. À medida que Paulo conhece mais a palavra do Senhor, ele percebe que ele está mais longe de cumprir a palavra de Deus. À medida que nós conhecemos quem Deus é, sabemos o que Ele espera de nós, o que a palavra dEle fala para que nós façamos, é nessa hora que a gente deve se humilhar e saber que nós não somos nada. Como podemos, então, não abrir mão do nosso orgulho? Como podemos, então, não sermos humildes? Se o próprio Deus nos dá esse exemplo. Quanto mais nos achegamos perto de Deus, mais percebemos que estamos longe dele. Quem somos nós para não nos humilharmos diante de Deus? Então, se os versículos de 1 a 4, Paulo vai falar sobre aquilo que devemos fazer. Nos versículos 5, ele diz para que nós tenhamos Cristo como referência, tendo o mesmo sentimento que houve nele. Os versículos de 6 a 8 vai dizer e vai falar sobre a obra de Cristo, de se auto-esvaziar, de descer e se humilhar aqui, assumindo a forma de servo, de morrer como a escória da sociedade morria, por amor a nós. Ele nos dá, dos versículos de 9 a 11, o motivo da nossa esperança. E nos fala sobre a consumação da obra de Cristo. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira
e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A história ela não acaba aí. Jesus ele se humilha em um nível que nós não temos nem o intelecto necessário para compreender. Ele se humilha da pior forma, abaixo de todos. Mas o Deus Pai o exaltará na maior posição, de modo que o seu nome estará acima de todo nome. E um dia, todos, absolutamente todos, no céu, na terra e abaixo da terra, se curvarão diante desse nome. Até mesmo o inferno se dobrará, até mesmo os demônios e o diabo se dobrarão diante desse nome. Se dobrarão diante de quem o Senhor Jesus é. Porque Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Assim como para nós, não há como compreender a humilhação que Jesus passou, também não compreenderemos a exaltação dele. Mas a gente sabe que um dia todos vão confessar, reconhecer, concordar e declarar quem Jesus é. De joelhos perante a sua glória. Para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo das terras, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus. A glória de Deus é o fim último de todas as coisas. A nossa vida, nós temos que ter esse foco. Glorificar ao Senhor. Reflete um pouco agora sobre a sua vida. Se você tem adotado essa postura humilde ou se você tem dado vazão ao seu orgulho. Se você tem dado vazão à sua arrogância, à sua soberba. Se você tem colocado os seus interesses acima dos interesses dos outros. Se você tem se importado com as necessidades das pessoas à sua volta. Se você tem entendido que aqui nós vivemos uma vida passageira e que nada que a gente possa ganhar ou conquistar aqui vai fazer sentido na glória. Então por que eu vou ficar indo atrás de migalhas? Por que eu vou ficar correndo atrás de coisas que só tem algum valor aqui nesse plano terreno? Por que não aprender a abrir mão daquilo que eu acho que é meu direito? Daquilo que muitas vezes vai me trazer muito mais conflito e discórdia. Não troque a paz e o amor pela razão ou pelos seus direitos, porque é vender muito baixo. Não faça pouco caso da cruz de Cristo. Saiba que a vontade de Deus é que nós, como cristãos, tenhamos o mesmo sentimento, a mesma mente, sejamos unidos de alma. E se nós tivermos isso, as coisas pequenas elas não vão importar. Vai ser algo natural abrir mão dos meus interesses e dos meus desejos em prol dos meus irmãos, em prol do meu próximo, daqueles que estão à minha volta. Que nós aprendamos a abrir mão das nossas vontades, a nos importarmos com a vida do outro, sem ficar se preocupando demais e querendo por curiosidade ou por fofoca saber. Não é isso. Não é isso que o texto está falando. Mas que a gente coloque os interesses dos nossos irmãos acima dos nossos. Que a gente saiba amar pessoas e usar as coisas, e não o contrário. Que a gente viva uma vida tendo esse foco de glorificar ao Senhor e abrir mão de quem eu sou, das minhas vontades, dos meus desejos e do meu orgulho. Vamos orar?
Senhor, muito obrigado, Deus, pelo exemplo de Cristo. Muito obrigado porque Cristo se entregou por nós e foi esse maior exemplo de humildade, de humilhação que a humanidade já conheceu. Que a gente nunca se esqueça de qual é o propósito de Deus para a nossa vida, que é glorificar o Senhor, se parecendo cada vez mais com Jesus, para a glória de Deus, Pai. Que a gente viva uma vida não para nós mesmos, não buscando as nossas vontades, os nossos desejos, mas buscando cumprir a palavra de Deus, buscando exortar o nosso irmão se necessário for, buscando amar o nosso irmão, buscando abrir mão dos nossos direitos e das nossas vontades. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.